Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui junto de nós. Nós também tivemos aqui a fazer um compasso de espera enquanto ouvíamos atentamente o Orçamento de Estado, pelo menos aquilo que está previsto para ser depois agora discutido e aprovado, e notamos, e é algo que nos dá alguma satisfação vermos que finalmente a faturação eletrónica parece que não irá ser novamente adiada. À data de hoje, o que está previsto naquele Orçamento de Estado, apesar deste não ser o mote deste webinar, mas é sempre uma informação importante para qualquer empresa, parece-nos que desta vez iremos ter, de facto, a entrada em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026, a faturação eletrónica assinada com certificado, com o selo eletrónico qualificado, o que é também uma informação on the fly. Estamos a acabar de receber neste momento. Como sabem, o Orçamento de Estado foi apresentado durante a hora do almoço e parece-nos ser algo que é importante ser referido. Mas o modo que nos traz hoje não é só isto, também vamos obviamente falar de faturas, mas é algo que tem sido cada vez mais normal e todos vocês têm ouvido falar da inteligência artificial, de que a evolução das tecnologias também obviamente não fica imune a este tipo de evoluções, e a Digital Sign, obviamente, dentro daquele nosso ecossistema, dentro daquilo que nós fazemos há anos, que é fazer a certificação, fazer a validação de pessoas e emitir certificados de assinatura, também nós temos sentido essa evolução. Daí temos chamado a este webinar do digital ao inteligente. Ou seja, é algo que nos parece fazer sentido. Nós, como vocês vão ver durante este webinar, nós vamos ter e já temos alguma adoção de inteligência artificial dentro das nossas tecnologias, e ainda mais haverá com certeza para ser acrescentado às nossas soluções, mas vamos já abrir-lhes um bocadinho a porta daquilo que é o presente e o futuro da Digital Sign e das nossas soluções. Portanto, nada como fazer primeiro um enquadramento da Digital Sign. Parece-me que já não é novidade quem nós somos, mas a Digital Sign somos uma entidade certificadora, ou seja, basicamente nós já existimos há quase 25 anos, já cá estamos no mercado em Portugal e não só, no mercado europeu e no do Brasil já há alguns anos, e a Digital Sign, de facto, é uma entidade certificadora, ou seja, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, é validar identidades de pessoas e dotá-las de uma ferramenta que nós consideramos uma ferramenta cada vez mais importante, que é de uma assinatura digital. Neste momento, a Digital Sign tem evoluído, os próprios regulamentos que nos regem, que é o regulamento IAIDAS, que todos vocês com certeza também já ouviram falar sobre ele, também tem de alguma forma permitido algumas adequações de processos de uma perspectiva muito mais inteligente, e daí também, neste momento, nós temos várias soluções que juntamos à assinatura, como eu costumo dizer quando fazemos uma apresentação, seja comercial, seja mesmo de uma apresentação sobre o futuro da identidade digital. A Digital Sign deixou de vender canetas digitais apenas, mas também vendemos o chamado papel digital. Eu sei que não faz sentido esta frase, mas de facto a Digital Sign evoluiu para essa situação. Portanto, o que nós somos é uma entidade certificadora e temos diversas soluções já implementadas, quer no setor público e no privado, e temos trabalhado também muito com a própria Europa, em que temos cada vez mais o mercado europeu a trabalhar connosco. Também de realçar que nós, sendo uma entidade certificadora, como o nome correto é um QTSP, um Qualified Trust Service Provider, e tudo o que nós fazemos baseado aqui em Portugal, a validade é completa, e no panorama europeu, em qualquer país, uma assinatura emitida pela Digital Sign, um certificado emitido pela Digital Sign, tem validade legal plena em toda a comunidade europeia. E agora vou-vos dar nada como fazer um enquadramento numa perspectiva legal. Para isso, também vou-vos apresentar o elenco que tem aqui comigo da Digital Sign. Vou ter agora o Ricardo Guimarães, que é o nosso advogado residente, é a pessoa que nos trabalha no departamento legal, e é ele que tem estado atento a todas as alterações, e todas estas pequenas alterações têm impacto no nosso negócio, nas nossas soluções, que nos vai fazer um enquadramento muito leve. Não vamos até entrar aqui em grandes... não vamos aprofundar muito estes temas legais porque são densos, e nós o que queremos é aproveitar estes webinars para desmistificar que esta área que nós trabalhamos é uma área muito densa e com pouca formação, ou seja, o nosso espírito é exatamente este, e o Ricardo vai falar um pouco da área legal, e depois tenho também comigo a Cláudia Soares e o Hélder Freitas, que fazem parte da minha equipa e que também vão apresentar duas das 4 partes que nós consideramos ser um fluxo 360 da desmaterialização de processos. Vamos começar então por o início. Vou passar agora a palavra ao Ricardo Guimarães, que vos irá fazer o enquadramento legal. Ricardo, o palco é teu. Olá, muito boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, foco saber esta notícia que o Miguel nos trouxe relativamente à faturação eletrónica, e penso que está muito relacionado também com o que nós vamos ver aqui hoje, e também de uma perspectiva jurídica, porque de facto o regulamento IAIDAS acaba por ser a base para um comércio eletrónico seguro e com clareza jurídica. E bem, antes de vermos em que consiste o ciclo 360, que será demonstrado ao longo deste webinar pelos meus colegas, é de facto importante compreendermos de que forma é que o regulamento IAIDAS contribui para garantir a desmaterialização plena dos processos físicos, chamemos-lhe assim, deste ciclo 360. E é precisamente o regulamento IAIDAS que nos fornece todas as ferramentas necessárias para alcançar uma transformação digital, chamemos-lhe suave, também segura e, como eu disse anteriormente, com rigor e com clareza jurídica. E podemos dividir isto em 4 grandes grupos, chamemos-lhe assim, ou seja, nós temos 4 fases, porque o regulamento IAIDAS dá-nos várias ferramentas para nós atingirmos o fim do tal comércio eletrónico seguro. E se dividirmos isto em 4 grupos, podemos dividir isto na verificação de identidade, que é a primeira fase, a emissão e utilização de assinaturas eletrónicas qualificadas, que é a segunda fase, uma terceira, que é a validação dessas assinaturas eletrónicas qualificadas, e, por fim, a preservação e o arquivo dessas mesmas assinaturas eletrónicas qualificadas. É muito importante sublinhar e compreendermos que estamos sempre, quando falamos aqui deste ciclo 360, estamos sempre a falar sobre serviços qualificados, não de serviços não qualificados. Ou seja, serviços qualificados fornecidos por prestadores qualificados de serviços de confiança, tal como a Digital Sign, que têm de estar obrigatoriamente certificados e auditados para os fornecer. Uma vez que é só através dessa certificação que nos é possível atingir essa tal uniformização que o regulamento IAIDAS pretende alcançar. Se não houvesse estas regras iguais para todos, seria muito difícil e complexo, como devem imaginar, atingir essa certeza, essa segurança jurídica que referi anteriormente. E também é importante aqui referir o Decreto-Lei nº 12/2021, que muitos de vocês já devem estar familiarizados, que assegura a execução na ordem jurídica interna do regulamento IAIDAS. Ora, e começamos então aqui na primeira fase, como eu referi anteriormente, que é relativamente à verificação de identidade, onde iniciamos aqui o tal ciclo 360, ou seja, a verificação de identidade faz parte dos requisitos aplicáveis aos prestadores qualificados de serviços de confiança, como está definido no regulamento IAIDAS. Ou seja, quando nos referimos a um serviço qualificado, tal como uma assinatura eletrónica qualificada, existem sempre requisitos aplicáveis para a emissão dessa assinatura eletrónica qualificada. Por essa mesma razão é que esta primeira fase inicia-se com esta verificação de identidade, que está prevista aqui no artigo 24º do regulamento IAIDAS, e este artigo 24º permite-nos ver de que forma que esta verificação de identidade pode ser realizada. E podemos ver aqui, numa primeira fase, que é através de um certificado qualificado de assinatura eletrónica ou selo eletrónico qualificado, ou seja, imaginemos que uma pessoa tem um determinado certificado qualificado de assinatura e pretende utilizar um outro para pedir uma assinatura eletrónica qualificada com um determinado perfil, pode fazê-lo. Pela presença física da pessoa singular, ou seja, a pessoa deslocar-se à Digital Sign fisicamente e perante um operador de registro fazer esse reconhecimento da existência dessa pessoa física, dessa pessoa singular, e para além disso também temos o método mais tradicional, que não está aqui mencionado, mas também é uma opção, que é o reconhecimento notarial, e por fim temos também outros métodos de identificação que garantam uma equivalência à presença física e que esse método seja atestado por um organismo de avaliação de conformidade,
como é o caso do ID Check, que também está de acordo com o despacho número 154/2017, e que também não vou entrar aqui em pormenores de como ele funciona, uma vez que a minha colega Cláudia Soares irá fazer essa análise posteriormente, mas é uma identificação à distância por um método de videochamada. Iniciando agora aqui esta segunda parte do ciclo 360, que consiste, ou seja, após a verificação de identidade, seja por que metodologia for, temos então a emissão de uma assinatura eletrónica qualificada. Mas é também importante fazermos aqui, e é por isso que está aqui este slide, fazermos a distinção entre todas as assinaturas previstas no regulamento eIDAS. Ou seja, em primeiro lugar, temos a assinatura eletrónica simples, que, tal como o próprio nome indica, é a assinatura eletrónica com menos exigências técnicas e jurídicas, ou seja, esta assinatura pode ser concretizada, por exemplo, por uma mera assinatura num documento Word, o que nos conduz sempre a uma indefinição procedimental e que nos leva a uma falta de rigor técnico, bem como de segurança jurídica, e por isso é que tem este próprio nome de assinatura eletrónica simples, sendo que uma assinatura de um Word bastaria para se consistir como tal. De seguida temos a assinatura eletrónica avançada, que vem garantir um nível de segurança jurídica um pouco superior em relação à assinatura eletrónica simples, uma vez que contém requisitos de segurança adicionais. Ou seja, é emitido um certificado digital avançado, ao contrário da assinatura eletrónica simples, através de uma verificação de identidade mais simplificada do que aquela que é pedida para o certificado digital qualificado. E também é garantida a integridade do documento eletrónico através da encriptação do mesmo. Por esse motivo, a assinatura eletrónica avançada tem esta camada adicional de segurança, tanto técnica como jurídica. No entanto, tanto a assinatura eletrónica simples como a assinatura eletrónica avançada são apreciados os termos gerais de direito, ou seja, o signatário terá sempre de comprovar que foi este a pôr a assinatura no documento eletrónico e não ao contrário. Por fim, temos a assinatura eletrónica qualificada, que é aquela que apresenta um nível, digamos, superior de segurança tecnológica e, consequentemente, obviamente, de segurança jurídica, sendo que, no contexto atual, tendo em conta a legislação vigente, tem-se vindo a apresentar como uma assinatura eletrónica a ser utilizada no comércio eletrónico. E de acordo com o número 2 do artigo 25º do Regulamento eIDAS, a assinatura eletrónica qualificada, por estas razões que eu mencionei, tem um efeito legal equivalente ao de uma assinatura manuscrita. E por esta mesma razão, a própria lei portuguesa, que mencionei anteriormente, atribuiu à assinatura eletrónica qualificada a força probatória de um documento particular assinado nos termos do artigo 376 do Código Civil, o que quer dizer que a assinatura eletrónica qualificada faz prova plena quanto às declarações atribuídas ao seu autor, ou seja, ao signatário do documento eletrónico. Aqui também temos uma análise de risco das assinaturas eletrónicas, está um pouco relacionado com aquilo que eu estive agora a explicar, que, de facto, podemos ver aqui que a assinatura eletrónica simples tem um maior risco de fraude, a verificação de identidade é inexistente, etc. Ou seja, apresenta-se como um nível mais baixo, a assinatura eletrónica avançada como um nível intermédio e a qualificada, tal como expliquei, com um nível superior de segurança jurídica. E agora, por fim, temos aqui algo que é mais simples de explicar, que é o próprio nome até vai um pouco de encontro àquilo que são a terceira fase e a quarta fase. A terceira fase consiste num serviço qualificado de validação das assinaturas eletrónicas, que também está previsto no artigo 33º do Regulamento eIDAS. E porquê que é a terceira fase? Porque após a emissão dessa assinatura eletrónica qualificada, nós temos que ter uma ferramenta, uma metodologia, tanto procedimental como instrumental, de forma a conseguirmos validar uma assinatura eletrónica qualificada de forma simples, automatizada e que nos apresente um resultado de que realmente aquela assinatura eletrónica qualificada cumpriu com todos os requisitos do Regulamento eIDAS. Isto é fundamental para a mitigação do ciberrisco. Porquê? Porque nos permite, quando recepcionamos um documento eletrónico, validar se de facto aquele documento eletrónico provém do sítio que diz, ou seja, se o signatário é quem diz ser, ou seja, garantir a autenticidade e a origem do mesmo, e também garantir que ele não foi adulterado
perceber se houve uma violação de integridade do mesmo ou não. Para isso é que é fundamental mesmo termos essa ferramenta, que vai ser também explicada mais à frente, que é o DS Verify, no caso da Digital Sign, e termos uma assinatura eletrónica qualificada para podermos validar. Isto também é muito importante para compreendermos porque é que a legislação da faturação eletrónica entrar em vigor é fundamental, uma vez que é muito importante para prevenir o risco de fraude nas faturas eletrónicas, como há muitas e há notícias, é algo cada vez mais frequente. Ou seja, é fundamental nós termos ferramentas, primeiro que as faturas eletrónicas sejam obviamente assinadas e depois termos ferramentas onde nós possamos recepcionar essas faturas eletrónicas e as possamos validar e verificar que de facto não estamos a receber um documento adulterado e que nos obrigue ou que nos faça realizar um pagamento para indevido, digamos assim. E por fim, temos o quarto, a última fase do ciclo, que é... estou só aqui a ver se o slide... Exatamente, ou seja, temos aqui a última fase do ciclo, que é o serviço qualificado de preservação de assinaturas eletrónicas. E de forma muito simples, é um serviço que utiliza procedimentos e tecnologias capazes de prolongar a fiabilidade das assinaturas eletrónicas qualificadas. Isto porquê? Porque nem todas as assinaturas eletrónicas qualificadas têm a mesma longevidade. Ou seja, tem períodos, têm validades diferentes. E é importante que quando recepcionamos um determinado documento eletrónico assinado com uma assinatura eletrónica qualificada, consigamos preservar a autenticidade da origem dessa mesma assinatura eletrónica qualificada, uma vez que nem sempre nos é garantido que essa assinatura tenha a validade que nós precisamos. Um exemplo, mais uma vez pegando no exemplo da faturação eletrónica, que é sempre um bom exemplo, quando nós recepcionarmos uma fatura eletrónica, por obrigatoriedade legal, somos obrigados a arquivar e a preservar a assinatura durante 10 anos. Ou seja, a fatura eletrónica tem que preservar durante 10 anos a validade dessa mesma fatura eletrónica. Para isso, imaginemos que alguém com uma assinatura eletrónica qualificada com uma validade de 3 anos assina uma fatura eletrónica, daqui a 10 anos essa fatura eletrónica vai estar inválida, uma vez que a assinatura só tinha 3 anos de validade. Ou seja, tudo isto, o Regulamento de IEDAS prevê estas 4 ferramentas para que nós possamos comunicar eletronicamente de forma segura e possamos, aqui neste fim, preservar também as assinaturas eletrónicas qualificadas ou qualquer outro documento eletrónico e no caso, por exemplo, da faturação eletrónica, cumprir com todos os normativos legislativos existentes. E pronto, e da minha parte é tudo. Depois qualquer dúvida que tenham podem colocar. Obrigado. Obrigado, Ricardo, por essa explicação. Penso que ficou claro esta parte do regulamento, que é algo que nós lidamos no dia-a-dia e que também é importante, sempre que temos um webinar, uma sessão deste tipo, trazermos aqui à luz algumas das coisas que se vão falando e algumas das alterações que vão surgindo. E o Ricardo, mais uma vez, explicou da melhor forma para vocês entenderem, mas basicamente, caso tenham alguma dúvida, a reforço, devem colocá-la no chat, que nós estamos cá para esclarecer essas dúvidas sem qualquer problema. É para isso que aqui estamos e é também por isso que fazemos estas sessões. E agora vamos entrar então no tal ciclo 360, ou seja, o Ricardo deu-nos o chapéu legal, deu-nos a capa legal que envolve todo este processo que nós chamamos um processo 360, que basicamente vai buscar aqui 4 grandes fatores que fazem com que um processo seja bem e completo a nível da desmaterialização, que é a verificação, a assinatura, a validação, o arquivo e preservação. Portanto, são 4 atos. Ali, arquivo e preservação, consideramos um só, mas já vamos falar dele mais à frente, mas são 4 atos que claramente têm que ser garantidos do lado das empresas, que quando querem, de facto, fazer uma desmaterialização correta e segura dos seus processos, ainda muitos deles em papel. E nada como começar por o início, é por isso que cá estamos e gostamos de começar por o início. O início é validar uma identidade. Obviamente que nós, enquanto cidadão português, todos nós temos direito ao nosso cartão de cidadão, todos nós temos direito à nossa identificação enquanto cidadão português, no nosso caso. No entanto, sempre que alguém quer ter um certificado qualificado, alguém quer iniciar um processo de assinatura corporativo dentro de uma empresa, um contrato, um recrutamento,
uma encomenda, tudo isso, a primeira coisa a fazer é validar que aquela pessoa é quem diz ser e, eventualmente, atribuir-lhe poder ou atributo. Para isso, vou passar aqui a palavra à Cláudia, que vai falar um pouco sobre o nosso processo que nós chamamos ID Check, que está dentro de um processo maior que chama-se ID Cert, mas a Cláudia irá explicar a diferença destas duas soluções que nós temos, mas basicamente passo aqui o palco e o microfone à Cláudia para ela falar um pouco sobre o processo que nós consideramos o primeiro, que é a verificação de identidade. Cláudia. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me bem à partida? Só vou pedir aqui. Exatamente, já tenho acesso. Boa tarde a todos. Vamos então agora falar de verificação de identidade, um dos pilares dos serviços prestados aqui pela Digital Sign. E entrando agora e pegando nas palavras do Miguel, a segurança digital, nos dias de hoje, tornou-se a prioridade, ou pelo menos deveria ser a prioridade de todos nós. O que é que acontece neste cenário? A inteligência artificial, como sabem, é... peço desculpa, eu estou aqui com a conexão bloqueada, mas Miguel, confirma-me, está tudo ok? Sim, tá, podes continuar. Ok, peço desculpa. Como eu estava a dizer, a inteligência artificial está na baila nos dias de hoje, é verdade. Com ela trouxeram muitos benefícios para o dia-a-dia, contudo, muitos riscos. Uma delas é em matéria de identidade digital. Como é que nós conseguimos ter garantias sólidas de que esta pessoa é efetivamente quem diz ser? Sendo este desafio, a Digital Sign desenvolveu o seu próprio serviço de verificação de identidade à distância e foi assim que nasceu o serviço ID Cert. O ID Cert combina duas tecnologias para recolher evidências da identidade de indivíduos e empresas. Como é que nós fazemos isto? Temos a tecnologia de verificação de identidade síncrone, com o DS Video, e assíncrone, o ID Check. O DS Video, temos aqui uma interação direta com um operador virtual, com um operador da Digital Sign, um agente de verificação de identidade. No ID Check, a validação é feita com recurso à aplicação ID Check, onde tem uma operadora virtual e que recolhe então as evidências da pessoa em causa. Posto isto, o ID Check surgiu como a solução primordial aqui na Digital Sign para recolher evidências da identidade das pessoas, um processo qualificado. Eu peço desculpa, mas a apresentação está a seguir de forma automática. Desculpa, Miguel. Como eu estava a dizer, se pudermos só retornar aqui ao diapositivo anterior. Ok. Pronto. Como eu estava a dizer, o ID Check é então a solução primordial na Digital Sign para verificarmos a identidade das pessoas. Nós recolhemos evidências sólidas quanto à sua imagem, ao seu documento de identificação, um processo qualificado e auditável que faz recurso à tecnologia do nosso parceiro em matéria de biometria, o parceiro Veridas. Mas vamos conhecer mais a fundo o ID Check e em que é que ele se destaca. Miguel, se me puderes ajudar, peço desculpa. E porquê então escolhermos aqui o ID Check? É então uma aplicação desenvolvida e certificada pela TÜV e em conformidade com o regulamento EIDAS, que é o Regulamento Europeu em matéria de assinaturas eletrónicas, ou seja, já foi concebido tendo em mente a legislação europeia para que os vossos processos que incluam este método de verificação de identidade à distância estejam em conformidade com a legislação europeia, ok? Para fazer face também a planóplia dos vossos clientes parceiros, não ficam limitados em termos linguísticos. Temos a aplicação disponível em português, inglês, francês e espanhol, para que todos os clientes estejam aptos e a aplicação esteja disponível para verificarem a sua identidade. A opção do vídeo assíncrono, desta verificação assíncrona, permite que a aplicação também esteja disponível 24/24, ou seja, o titular não está limitado em termos temporais a fazer esta verificação de identidade, podendo em qualquer momento baixar a aplicação e iniciar a sua verificação. Também, a parte da disponibilidade linguística, temos também uma grande cobertura em termos de documentos disponíveis para a verificação de identidade, uma vez que o mesmo tem que ser apresentado durante o processo, e da nossa experiência temos uma grande abrangência cobrindo a maior parte dos países e dos documentos de cada país a nível mundial.
A aplicação também foi pensada para ser simples, de fácil utilização, até porque nós estamos cientes que nem todas as pessoas têm esta facilidade para lidar com a tecnologia. Então, tendo em mente essas diferenças dos nossos titulares que fazem recurso a este serviço, nós temos uma aplicação pensada para a sua fácil utilização. Apesar de incluir vários passos, esta verificação é feita de forma rápida, cerca de 5 minutos, já a contar aqui com alguma dificuldade a descobrir a aplicação, mas em 5 minutos conseguem fazer a validação sem qualquer problema. Temos também a aprovação no próprio dia útil, no sentido em que o titular conclui o processo de validação e no próprio dia tem um feedback em relação à mesma, no caso da sua aprovação ou da necessidade de repetir por algum motivo. E ainda é possível, no final desta verificação, ter ainda um certificado onde são evidenciadas as garantias recolhidas pela Digital Sign de que esta pessoa é efetivamente quem diz ser, a título opcional. Ok? Vamos então conhecer a fundo os passos que têm lugar nesta verificação de identidade. São 6 grandes passos. Nós começamos a validação com a introdução de um DS Code exclusivo que é atribuído a cada um dos titulares que necessite fazer esta verificação. Será necessário naturalmente consentir com os termos e condições. E de seguida vamos então selecionar o documento que vamos apresentar para efeitos da verificação. Começamos então pela recolha do mesmo. Vai ser solicitado, por exemplo, vou usar o exemplo do cartão de cidadão. Vamos capturar a frente e o verso do cartão de cidadão. A própria aplicação vai fazer uma análise da imagem e verificar se não tem reflexos e dessa forma já tem ali um pequeno feedback em relação à captura da imagem que está a ser feita naquele momento. Capturamos então a frente e o verso e estamos prontos para seguir para o passo seguinte. Exatamente. A fase seguinte incide sobre a captura de uma selfie do titular em causa. Esta imagem é recolhida para efeitos de comparação a posteriori com a foto no documento de identificação anteriormente recolhido. Capturada a selfie, vamos então recolher os documentos, por exemplo. É um dos passos opcionais que poderá ser incluído neste processo de verificação de identidade, fazendo face alguma necessidade específica da sua área de negócio, onde tenha que haver aqui a recolha pontual de algum tipo de documento. No exemplo em particular que nós colocamos na nossa apresentação, é feita aqui a recolha de uma morada, de um comprovativo de morada ou de um comprovativo de situação profissional. Poderá ser interessante para efeitos, por exemplo, de entidades bancárias ou de outros serviços que requeiram esse tipo de documentação adicional e adjacente à verificação de identidade. Vamos então para o 5º passo. Temos então o processo de liveness. O que é que implica o processo de liveness? Nós temos de ter garantias de que esta pessoa é efetivamente um ser humano que está a interagir com a aplicação e então neste passo que nós vamos solicitar ao utilizador que faça uma série de ações e dessa forma perceber se a pessoa efetivamente está a manejar o equipamento, está ciente do processo de verificação que está a realizar. E é nessas circunstâncias que é solicitado que se posicione, que mostre o documento, a frente e o verso e responda a uma questão de segurança. Por fim, realizado este passo de liveness, ou seja, já recolhemos o documento de identificação, já recolhemos uma selfie, já recolhemos documentos extras se assim for necessário e vamos então para o passo final, que é a validação dos dados. É feito um resumo dos dados recolhidos durante esta validação, onde o próprio utilizador pode fazer uma última revisão para garantir que os dados recolhidos estão efetivamente corretos e aí sim finalizar e submeter a sua validação. Esta validação, no final, segue então para os agentes da Digital Sign, que irão fazer uma revisão de todos os dados e todas as evidências recolhidas durante este processo. Bem, vamos agora ver um vídeo na prática como é que esta validação, esta verificação de identidade se processa.
Sim, fixem a imagem da Cláudia, que vocês estão a vê-la no vosso ecrã, porque daqui a bocado vão vê-la novamente, está bem? Mas já vão perceber porquê. Portanto, fiquem aqui com um pequeno vídeo que explica a simplicidade que é, de facto, fazer este processo de validação de identidade. Obrigada. Ora bem, e agora vamos pensar um pouco em como podemos usar o ID Check na prática, ou seja, como é que o ID Check pode fazer a diferença nas vossas organizações, de que forma vos podem ajudar a desmaterializar os vossos processos internos de forma segura e até mesmo a interagir com terceiros, parceiros, clientes, que vos dê garantias da identidade das pessoas em causa. O ID Check tem particular impacto e oferece bastantes benefícios para processos de onboarding, sem dúvida. Oferece garantias sólidas, é um processo de verificação de identidade qualificado e auditável. Portanto, este processo de verificação poderá ser incluído para processos de KYC para entidades financeiras, sobretudo porque lá está em conformidade com a legislação europeia no que toca às assinaturas eletrónicas e a verificação de identidade. É realizado por si só por um prestador qualificado de serviços de confiança, que é o caso da Digital Sign, e por oferecer um processo de onboarding integrável nos vossos sistemas atuais e que permite dar garantias inequívocas quanto à identidade daquela pessoa que decidiu, então, começar esta relação com vocês. Quem fala de entidades financeiras fala também para outros processos de onboarding, quer seja a título corporativo, para recursos humanos, quando a realidade do mercado de trabalho hoje em dia é o trabalho remoto e até estas contratações são feitas à distância. Faz todo sentido ter lugar estes processos digitais à distância e feito por um QTSP reforça esta questão, porque a Digital Sign recolhe esta responsabilidade, recolhe as evidências da pessoa e causa e consegue emitir evidências, certificados e garantias que esta pessoa efetivamente quem diz ser. Este processo, como podem ver, é simplificado, podem concentrar numa única aplicação todo o onboarding digital, inclusive aquela questão extra da recolha de documentos que possa ser necessária também para o efeito, e a partir daí os fins da aplicação do ID Check são infindáveis. É uma questão de olharem internamente para os vossos processos internos e
identificar processos que gostavam de desmaterializar, e o ID Check poderá ser a vossa ferramenta para dar esse salto digital. Obrigada. Da minha parte, acho. Miguel. Muito obrigado, Cláudia, pela tua apresentação. Aqui temos, então, como a Cláudia disse, reforçando apenas aquilo que foi referido, temos a primeira parte de um processo de desmaterialização, um processo de validação de identidade, que de facto que vai permitir a que a Digital Sign esteja capaz de dizer que aquela pessoa que está perante esta aplicação é quem diz ser, e no final emitir-lhe a tal caneta digital, o tal certificado de assinatura, para começar a navegar e a utilizar essa assinatura no mundo digital. O segundo passo, e aqui fazendo um bocadinho a relação com o mundo físico, nós temos uma caneta, precisamos de um papel, precisamos de um caderno, precisamos de onde ter que escrever. E nós, para esse efeito, criámos uma plataforma de assinaturas, a que chamamos DS Signing Desk. Ora bem, o que é o DS Signing Desk? É basicamente o nosso motor, é o nosso core, o nosso coração de todas as aplicações da Digital Sign, que vai fazer e vai ser ele que vai gerir todo este ciclo 360 que nós temos vindo a chamar. Ou seja, basicamente, o Signing Desk pode, inclusivamente, invocar este serviço que a Cláudia apresentou do ID Check, sempre que vocês querem, por exemplo, recolher a assinatura qualificada de uma pessoa que ainda não tem um certificado qualificado na sua posse. Portanto, o próprio Signing Desk, esta ferramenta que lhes vamos apresentar de seguida, tem essa capacidade de ela própria ter embutido de forma nativa esta aplicação ID Check para fazer a validação on the fly das pessoas para lhe emitir certificados de assinatura. Agora, vou passar então a palavra ao meu colega, ao Hélder Freitas, que irá fazer a apresentação da aplicação do Signing Desk, na qual também vão ter a oportunidade de ter em primeira mão contacto com aquela que nós chamamos a nossa inteligência artificial, que é a Vitória, e que vão ter possibilidade de a conhecer daqui a pouco. Agora, passo a palavra ao Hélder Freitas. Boa tarde a todos. Agora aqui numa vertente, como o Miguel disse, a nossa plataforma Signing Desk, já temos a parte da legislação, a parte da validação, e agora precisamos realmente de uma ferramenta que una todos estes componentes anteriores e conseguirmos então recolher assinaturas, verificar esses documentos e assiná-los da forma mais simples possível. E aqui é um bocadinho isso que eu vos trago aqui de uma forma muito rápida, que é a nossa plataforma Signing Desk, que de uma forma muito, muito geral conseguimos ver através desta dashboard a forma intuitiva e via browser que nós podemos utilizar, mas também podemos usar de forma integrada, de forma dinâmica dentro da organização, de outros sistemas que possam ter dentro da vossa organização, desde gestão documental, desde processos de assinatura que já possam ter, mas que falha a vertente do workflow, a vertente da assinatura qualificada e todos os componentes que para trás já foram falados. Aqui a grande vantagem da Digital Sign, além de ter este serviço da plataforma, é ser um QTSP e conseguirmos então com a nossa plataforma, conseguimos customizar à medida de cada cliente, dado que a plataforma é 100% desenvolvida por nós, e dessa forma conseguimos parametrizar as necessidades de cada cliente, e cada cliente é único no mercado, por isso estamos cá e conseguimos fazer dessa forma única cada solução à medida para os clientes. Aqui numa vertente mais visual, isto seria então uma conta de um utilizador normal, do Signing Desk, onde eu consigo ver em tempo real as minhas tarefas que eu tenho pendentes ou em curso para fazer ao longo do tempo, e consigo também ver outras opções que vamos ver mais à frente, desde os consumos que eu tenho na minha organização, consigo ver também as empresas como estou a relacionar, consigo ver o histórico também de todos os documentos ao longo do tempo e posso fazer a consulta e o download dos mesmos, sem perder a segurança e a integridade dos documentos ao longo do tempo. Aqui um processo de assinatura para nós vermos o quão fácil é este processo. É eu então fazer um drag and drop do PDF ou dos conjuntos desses mesmos PDFs que eu preciso recolher a assinatura, ou simplesmente fazer a nossa pesquisa no nosso computador tradicional. Nesta fase, identificar as pessoas que nós queremos assinar, e podemos identificar pessoas internas da nossa organização ou pessoas externas à organização para assinar documentos connosco. Como falou a Cláudia há pouco, podemos ter a necessidade de assinar com um colaborador um contrato de trabalho, com um fornecedor uma prestação de serviços. Qualquer pessoa pode assinar connosco, tendo ou não o serviço ativo, ok? Por isso vocês podem identificar
pessoas internas da organização e pessoas externas, sejam elas quais forem, através apenas do nome, do e-mail e do número de telemóvel. Nesta fase é a localização das assinaturas, que vocês irão colocar nos documentos, e aqui deixando um bocadinho a analogia como nós fazemos no papel para o digital. A grande diferença é uma assinatura de uma pessoa automaticamente é assinado o PDF e não a página em si, e não há muito essa analogia de fazer as rúbricas nos documentos. No formato digital não se aplica muito essa situação, porque na realidade a pessoa ao assinar assina o PDF e não a página concreta onde está a nossa imagem, digamos assim, da assinatura, ok? Numa vertente de gestão de tarefas, como aqui o próprio nome indica, esta é a nossa dashboard de processos ao longo do tempo, podemos ter em curso, concluídos, recusados até, e aqui conseguimos perceber o porquê deles serem recusados, onde os utilizadores podem colocar algumas notas para nós sabermos o que é que aconteceu. Pode ser às vezes o contrato mal redigido, ou a pessoa de destino ser errada. Conseguimos ter essa noção ao longo do tempo através desta dashboard das minhas tarefas. Aqui numa vertente mais da administração da plataforma, a pessoa que tem este perfil terá sempre as opções de criar acessos, remover acessos, ver o estado geral da plataforma, perceber se os utilizadores estão a fazer corretamente todos os processos e pode intervir nesses mesmos processos caso haja essa necessidade, ok? Basicamente aqui é uma janela de chapéu da plataforma, onde pode uma ou várias pessoas, normalmente alguém da área de negócio ou mesmo alguém da parte do IT fica com esta responsabilidade, digamos assim, da plataforma para criar esses acessos para mais colaboradores poderem usar a nossa ferramenta. Como falámos há pouco, agora está em voga e também criou-se um bocadinho a necessidade e a facilidade da inteligência artificial, e foi isso que nós adicionámos à nossa ferramenta. Adicionámos a inteligência artificial para ajudar administradores, advogados, todo o processo que podemos simplificar, resumir, contratos longos, cláusulas que às vezes precisamos de pesquisar num contrato que tem imensas folhas, em vez de estarmos a ler todo o documento, podemos simplesmente fazer aquelas perguntas básicas à inteligência artificial e ela faz-nos um resumo daquele contrato extenso que nós não queremos ler, ou simplesmente fazer uma pergunta concreta, onde estão as cláusulas XPTO do contrato, qual é o término do contrato, todas essas cláusulas que nós precisamos de perceber se realmente estão no contrato, podemos fazer essas perguntas à nossa inteligência artificial que já está na nossa solução e conseguimos perceber então de uma forma muito rápida onde é que se encontram essas cláusulas. Além disso, estamos a ter um feedback bastante positivo dos nossos clientes, porque, como eu disse, contratos com imensas páginas, perdemos muito tempo a lê-los e com a inteligência artificial então conseguimos simplificar esse trabalho, acelerar ainda mais os processos de assinatura através desses resumos que são feitos automaticamente e também conseguimos categorizar os tipos de documentos que estão na plataforma de forma automática. Temos em baixo aqui um bocadinho esse cenário de categorias, ele faz automaticamente, por isso nós podemos segmentar os documentos que temos dentro da plataforma através da inteligência artificial de forma automática, se são faturas, se são documentos, contratos ou outros, quando são documentos sem qualquer tipo de característica específica, por isso conseguimos organizar de forma automática sem termos esse trabalho de manualmente criarmos essas categorias ou tags, como nós chamamos. Agora aqui também um bocadinho numa vertente mais visual, temos aqui um vídeo pequenino em relação à situação da inteligência artificial, ok? E deixo-vos aqui então para visualizarem com mais calma. Com inteligência artificial integrada, o Signing Desk analisa automaticamente o conteúdo dos documentos que vai assinar. Em vez de ler páginas e páginas, pode simplesmente perguntar à IA o que realmente importa. Entenda o essencial, tire dúvidas e assine com confiança, poupando tempo e riscos. Imagine que é responsável por aprovar horas extraordinárias e recebe mensalmente um relatório de horas para aprovar. Com esta solução consegue perguntar, por exemplo, horas ou valores gastos por projeto ou de um determinado colaborador. Mesmo que o documento não esteja estruturado de forma a dar essa informação com a sua simples consulta. Poupe tempo, reduza erros e tome decisões informadas. Este é o poder da inteligência artificial no Signing Desk.
Azimuth Elder, mas aproveito também para vos dizer já que apresentar-vos a Vitória, que é esta nossa assistente virtual, que viram agora pela primeira vez a interagir com vocês. A Vitória, acho que entendem porquê, mas é a nossa inteligência artificial, que vocês vão ter a oportunidade de vê-la e que iremos avançar vários conteúdos que vão ficar, obviamente, depois disponíveis para consulta, em que será ela a interagir diretamente com vocês. Portanto, Helder, continuando. Em relação à parte das integrações, como falei há um bocado, nós conseguimos ter vários tipos de integrações, algumas delas através do nosso branding, digamos assim. O cliente tem noção que está a assinar e está a fazer um processo de validação, um processo de assinatura com a Digital Sign. Contudo, também temos outros clientes que têm a nossa solução e que ninguém faz a mínima noção que isso acontece, porque também temos a possibilidade de fazer essa integração em aplicações, serviços web dos clientes, e na realidade o motor da assinatura, o motor da validação é a Digital Sign que está por trás, e este vídeo agora é um bocadinho nesse cenário, ok? É um caso de uso de um aluguer de uma viatura, em que a pessoa irá fazer no site diretamente e o motor da assinatura é da Digital Sign. Vamos então ver. O DS Signing Desk adapta-se à realidade de cada cliente e parceiro. Integra o processo de assinatura eletrónica diretamente nas suas plataformas sem sair do seu ambiente e mantendo a identidade visual e a experiência de utilização. Tudo com a segurança e validade legal que caracterizam a Digital Sign. Vejamos um exemplo da integração do DS Signing Desk no site, no processo de aluguer de uma viatura automóvel. O cliente escolhe o veículo que pretende alugar e no momento da confirmação o contrato é automaticamente gerado e assinado através do DS Signing Desk sem sair do site. O motor de inteligência artificial acompanha todo o processo, permitindo-lhe uma fácil análise e resumo do documento. Este motor oferece também possibilidade de questionar ou tirar dúvidas sobre o conteúdo do documento que vai assinar. Com um simples clique o cliente assina o documento, através de uma experiência simples, segura e totalmente digital. A integração do DS Signing Desk tem como vantagens: todo o processo ocorre dentro do seu ambiente, garantindo segurança e a sua identidade visual. Suporte de múltiplos tipos de assinaturas, qualificadas, avançadas, simples e biométricas, e em total conformidade com o regulamento EIDAS 2.0. Redução de etapas na assinatura, reduzindo a fricção no processo. Redução da perda de clientes em fluxos de assinatura ou contratação, aumentando a sua taxa de conversão. E evita o envio de e-mails, eliminando o risco de fraude. E aqui então conseguimos perceber que existem várias possibilidades de integração, de utilização. É tudo uma questão de parametrizarmos com a necessidade de um cliente específico. Com esses requisitos nós conseguimos moldar a solução e conseguimos prestar esse serviço de assinatura e segurança em todo o processo, com o cliente final ou mesmo em processos dentro da organização. Qualquer dúvida que tenham em relação a esta solução, como formos dizendo ao longo do webinar, deixem no chat, ou caso depois precisem de outro tipo de informações, nós estaremos cá para vos ajudar, ok? Miguel? Obrigado, Helder, pela tua explicação, e vamos continuar então. O nosso ciclo 360 vai a meio, ou seja, já temos a caneta, já temos o papel digital e agora sim temos um documento assinado digitalmente, utilizando a nossa ferramenta, com a tal inteligência artificial que também o Helder bem explicou e que de alguma forma foi criada e foi acrescentada ao Signing Desk precisamente para ser um apoio, para ser algo que vocês podem utilizar de forma nativa no Signing Desk. Temos tido, de facto, tal como o Helder referiu, uma grande adesão da parte dos nossos clientes que tiveram a testar esta solução e que têm tido resultados muito bons, e acrescentamos sempre que a inteligência artificial aqui é e deverá ser considerada sempre um apoio, e obviamente que é para isso que ela foi criada e é dessa forma que ela deve ser utilizada, e nós não quisemos deixar de dotar as nossas ferramentas com esta inteligência artificial. E continuando
continuando com o nosso processo 360, nós chegamos agora à fase em que já temos um documento assinado digitalmente e agora sim temos que ser capazes de validar este documento. Nós temos diversas formas de ter um documento assinado à nossa frente. Podemos assinar do Signing Desk, podemos inclusivamente na nossa empresa recebermos um documento externo assinado já por uma terceira parte, em que vocês têm que ser capazes de forma simples, rápida e segura, verificarem se aquela assinatura é válida. Para isso, existe um serviço que chama-se Serviço de Validação, de verificação de assinaturas, que é um serviço, de facto, credenciado e que a Digital Sign, ao abrigo do regulamento de AIDA, já fez todo o processo para ter este processo devidamente certificado. E, basicamente, é um serviço que pretende e que quer exatamente fazer isto, validarmos as assinaturas, venham elas de onde vierem, para darmos aos nossos clientes a possibilidade, de forma simples e segura, validarem se aquele documento está bem assinado, se foi assinado por aquela pessoa e tudo mais. Mais à frente, e que já começámos também o webinar com aquela notícia relativamente à assinatura das faturas eletrónicas, também iremos dar um exemplo claro da forma como esta ferramenta também permite validar as faturas e de ser um apoio fundamental para muita gente não cair nas fraudes que são cada vez mais correntes, de faturas que são ou que não estão assinadas, ou que foram, ou que são faturas que são uma fraude completa, em que só através de uma ferramenta como esta é que vocês são capazes de verificar se ela foi bem assinada e se quem assinou foi de facto quem prestou aquele serviço. Para isso nós temos esta solução, que é o DS Verify. É uma solução que nós já temos disponibilizada no nosso site, em que vocês podem, de forma gratuita, testá-la. Obviamente tem várias limitações, mas podem utilizá-la de forma tão simples como terem um PDF assinado do vosso lado, fazerem drag and drop para aquela aplicação que nós lá temos no nosso site e vão receber uma informação sobre aquela assinatura que está naquele documento. Essa informação que vocês recebem, basicamente, tem este formato que eu estou aqui a mostrar neste slide. Ou seja, basicamente, existem vários tipos de relatório, vou falar deles mais à frente, mas este é um relatório mais simplificado, um relatório que faz um resumo daquilo que tem à vossa frente. Portanto, o cenário foi este, nós temos um documento, vamos validar a sua assinatura, vamos passar no nosso verificador, no nosso DS Verify, e vamos receber este relatório. O que é que este relatório vos vai dizer? Se tudo aparecer assim verde, está tudo bem, ok? De facto, o documento foi assinado de uma assinatura qualificada, tem um timestamp oposto que permite que este documento, esta assinatura, seja estendida ao longo do tempo, portanto, tudo isto correto. Se vos aparecer no validador um relatório deste tipo, significa que aquele documento, de facto, está bem assinado e que, de alguma forma, ele não foi alterado, nem é uma tentativa de fraude que tenha à vossa frente. Se quiserem explorar os relatórios que vos vão sair naquela validação que nós fazemos, podem navegar dentro do relatório e vão ter uma série de informações detalhadas. Vão ter, como podem ver aqui, vão verificar quem foi a entidade emissora, neste caso é a Digital Sign, vão conseguir saber qual a validade desse certificado, vão também conseguir saber qual o formato daquela assinatura. Não vamos aqui entrar em detalhes, obviamente isto é uma formação mais a nível de assinaturas digitais que podemos ter e podemos sempre partilhar com vocês, mas há aqui uma série de formatos de assinatura, mas é importante que esses formatos sejam verificados por uma ferramenta como esta, que faz esta verificação de forma automática e que vos vai dar, por exemplo, que neste caso é uma assinatura que está no formato PADS-T. Portanto, aqui, com esta solução, nós conseguimos ter uma série de relatórios que nos permitem, de facto, fazer esta validação das assinaturas. Vou-vos mostrar aqui também um vídeo muito simples que, de alguma forma, vê e mostra como é que isto é feito. Basicamente, aqui, para não estarmos aqui a fazer on the fly, mas vocês podem fazer exatamente este teste com o Signing Desk, em que dentro da própria ferramenta do Signing Desk, como eu disse, ela é o coração de tudo isto, ok? Vocês conseguem carregar um documento, ok? Nesse documento, depois de carregado dentro do próprio Signing Desk, vocês conseguem verificar, como podem ver aqui, verificar se a assinatura é válida. Podem carregar mais do que um documento, ok? Que é o que estamos aqui a fazer, ou seja, neste momento temos 2 documentos, temos um deles que tem uma assinatura válida e em baixo temos um outro que está com assinatura inválida, ok? Aqui, quando aparecem assinaturas inválidas, só fazendo aqui um bocado de pausa, aparece claramente, espera aí que eu tenho que puxar um bocadinho mais à frente, porque o vídeo é muito rápido, mas vocês podem ver que quando aparece uma assinatura inválida, de facto vai aparecer uma cor mais forte dentro do validador para vocês terem a noção que alguma coisa se passou com aquela assinatura. Ela pode não ser qualificada e vão depois verificar nos tais relatórios se a mesma assinatura não é qualificada,
pode não estar válida, pode acontecer diversas questões com aquele documento que foi assinado. E aqui, como vocês podem ver, facilmente conseguem verificar o que é que aconteceu. E aqui está exatamente a dizer que a validade daquela assinatura é indeterminada. Aqui depois, dentro do Signing Desk, e vamos falar desse processo mais à frente, vocês podem imediatamente arquivar aquelas assinaturas, aqueles documentos que estão assinados de forma digital, mas podem optar por só arquivar aquelas que são consideradas documentos devidamente assinados e que foram assinados de forma qualificada. Aqueles documentos que não são, vocês podem, obviamente, apagá-los, podem contactar a empresa que assinou esse documento e dizer, olha, alguma coisa na sua assinatura não está correta, por favor, verifique, ou seja, basicamente esta ferramenta o que lhes dá é a possibilidade de vocês, de forma automática, conseguirem validar, de facto, se aquela assinatura foi bem colocada naquele documento e se é uma assinatura qualificada. Aqui, só um pouco para vos mostrar, para explorar os relatórios que estão dentro do validador, do Verify. Basicamente, os relatórios, como eu disse, podem ser menos ou mais detalhados. Aqui estão a ver um documento, mais uma vez, que está bem assinado, com uma assinatura digital qualificada à posta, tudo correto, formato correto, assinatura qualificada, válida, emitida ali em nome do Carlos Manuel Pereira dos Santos. Tem outro contrato, também ele bem assinado, também que desta vez, como podem ver, está assinado pela chave móvel digital, que reforço, é uma assinatura qualificada, ok? A chave móvel digital, todos nós, enquanto cidadão português, temos direito a ela, e essa própria assinatura, se for bem aposta num documento, obviamente que irá passar no validador, porque é de facto uma assinatura digital qualificada. E depois tem ali outro exemplo de uma assinatura que não está válida, no caso específico não está válida porque o formato era o formato incorreto daquela assinatura. Basicamente, como podem ver ali, tem relatório simples, relatório detalhado, tem relatórios de validação ETSI muito mais aprofundados e aqui neste vídeo o que nós queremos mostrar é a profundidade completa que nós damos com esta solução, com o DS Verify, de vocês de forma automática e completamente integrada com aplicações já em uso na vossa empresa, terem uma ferramenta que vos permite validar as assinaturas e dar-vos claramente uma noção daquilo que têm à vossa frente, se podem considerar válido ou se de alguma forma vos vai levantar algumas bandeiras vermelhas que necessariamente terão que ser verificadas e que a assinatura, por defeito, tal como o Ricardo Guimarães definiu e bem explicou no início, é a assinatura qualificada que vos vai garantir a integridade daquele documento, que vos vai garantir a autenticidade da origem e que vos vai também garantir que aquela pessoa que assinou aquele documento é a pessoa que passou por um processo de validação. Portanto, basicamente, este é o nosso processo de validação de assinaturas que, como eu disse, podem e devem consultá-lo no nosso website e fazer um teste, e reforço que esse teste é completamente gratuito, obviamente que limitado a uma utilização reduzida de PDFs que podem lá passar. Aqui vou-vos dar um exemplo claro, como eu disse no início, de validação de faturas. Todos nós recebemos faturas de formato eletrónico, cada vez mais tem sido recorrente. Como eu disse no início, obviamente houveram vários adiamentos, mas pelo que nos parece e daquela informação que nós temos, desta vez, de facto, vai entrar em vigor a lei que diz que as faturas devem ser assinadas de forma qualificada, através de um selo eletrónico qualificado, ou seja, de um certificado de assinatura qualificado, e basicamente isso vai permitir aquilo que foi o espírito desta lei. A lei da faturação eletrónica, o espírito era exatamente proteger-vos a vocês que recebem faturas assinadas por terceiros. Para isso, tem que ter, obviamente, forma de validar que aquelas faturas foram bem assinadas e que, por exemplo, que é uma das obrigatoriedades das faturas eletrónicas, quem assinou aquela fatura é a mesma empresa que prestou aquele serviço. E para isso nós criamos esta validação de faturas que vai exatamente facilitar esse processo e, mais uma vez, invoco aqui a Vitória que vos vai explicar como é que isto acontece. Nem sempre é fácil confirmar se um documento digital é autêntico. Com o DS Verify da Digital Sign, a verificação é simples, rápida e segura. Neste vídeo, mostramos como confirmar a validade de uma assinatura eletrónica em apenas alguns segundos. No DS Verify, selecione ou arraste o seu documento para o serviço de validação e verifique os resultados em detalhe. E no caso de uma fatura eletrónica? Com o DS Verify é possível validar se a fatura cumpre a lei em vigor e confirmar se a assinatura eletrónica aplicada é realmente do prestador do produto ou serviço.
Através do validador de faturas do DS Verify, facilmente perceberá a validade da assinatura associada. Vejamos o exemplo de uma fatura válida. Percebemos aqui que se confirma a validade de todos os dados. Agora um exemplo de uma fatura inválida. O serviço de validação indica que o NIF da fatura não corresponde ao da assinatura. Um outro caso que pode suceder é o de uma fatura em que a assinatura ultrapassou o seu prazo de validade. Como podemos ver neste último caso de validação, as assinaturas eletrónicas têm um prazo de validade legal, geralmente de 3 anos, definido pelo período de validade do certificado digital com que foram emitidas. Após esse prazo, a assinatura deixa de poder ser verificada, comprometendo a validade jurídica do documento. Para evitar este tipo de situação, é fundamental preservar as assinaturas eletrónicas, garantindo que, mesmo após o vencimento do certificado, a autenticidade e a integridade dos documentos permanecem asseguradas ao longo do tempo. Exatamente isto que foi dito aqui e que me leva agora para esta parte da preservação das assinaturas. Como vocês puderam ver no vídeo, existe dois grandes fatores que são verificados pelo nosso validador de faturas. Um deles é o formato, é um formato que está estipulado por lei e que facilmente nós conseguimos verificar, e o outro é da assinatura digital qualificada estar aposta no documento ser a mesma, como eu disse, do prestador desse serviço. Com esta solução que nós temos, rapidamente conseguem receber e, de alguma forma, filtrar e analisar essas faturas e verificar se estes dois fatores foram cumpridos. Se forem cumpridos, têm perante vocês uma fatura eletrónica, como manda a lei, exatamente, porque de facto cumpre com a estrutura e cumpre com a assinatura. E esta ferramenta que nós temos exatamente permite que vocês tenham uma forma muito simplificada de fazer esta verificação. Temos aqui o exemplo da aplicabilidade do DS Verify, é um exemplo de uma entidade bancária que utiliza exatamente o DS Verify para fazer a validação de assinaturas que lhe vêm de terceiros. Basicamente, estamos aqui a falar de um processo que, antes de haver uma solução como o DS Verify, tinha que ser feito de forma manual. O operador que recebe o documento tinha que aceder aos detalhes do certificado, tinha que manualmente ir ver os detalhes do certificado, tinha que ser capaz de ler o que está nos detalhes do certificado, e nós trabalhamos na área e podemos dizer que não é algo que seja fácil e intuitivo, tem que se perceber a nomenclatura, tem que se entender as palavras que são utilizadas e, de alguma forma, este processo era manual. Ou seja, um processo em que o espírito era digital, porque alguém assinou aquele documento digital, o espírito, obviamente, é acelerar o processo de contratação, acelerar o processo de assinatura daquele documento. O que acontecia é que, quando temos que validar essa assinatura, o processo deixa de ser rápido e passa a ser até, se calhar, mais lento do que uma assinatura manuscrita. Mas com esta ferramenta disponível para todos os agentes do banco, que conseguem rapidamente passar por o crivo do DS Verify, aquele documento está assinado digitalmente à frente dele, permite que, de facto, eles rapidamente façam aprovar ou bloquear aquele processo que está a ser feito e direcionado pelo cliente. Basicamente, aquele relatório que eu vos mostrei no início é também ele arquivado do lado do banco para que, mais tarde, se alguma coisa for perguntada, se alguma coisa suceder com aquele processo de assinatura que foi feito, temos o relatório que vai dizer exatamente na hora o que é que foi feito, se a assinatura era qualificada, em que nome é que foi emitida, quem foi o prestador de serviços que emitiu. Todas essas informações ficam disponíveis naquele relatório, que ficam arquivados do lado do banco e disponíveis para consulta mais para a frente. Portanto, isto é um exemplo de aplicabilidade do DS Verify, não só para a parte das faturas, mesmo para documentos assinados digitalmente. O processo de assinatura das faturas, esse sim, é algo que parece-me que faz sentido para quase todas as empresas terem uma ferramenta capaz de fazer isto de forma simples, rápida e segura. Para terminar o processo, e pegando um pouco naquilo que a nossa Vitória falou durante aquele pequeno vídeo, as assinaturas de facto não são eternas, ou seja, a validade de uma assinatura está sempre associada à validade do certificado.
parece algo que às vezes é complicado explicar isto aos nossos clientes, mas é relativamente simples de ser entendido, porque nós, quando temos uma assinatura digital, quando nós emitimos um certificado digital de assinatura, nós emitimos com um prazo de validade. Não somos nós que definimos, são as práticas que são associadas a um prestador de serviços de confiança, como a Digital Sign, que têm que ser seguidas para nós podermos manter a nossa certificação. E o que acontece é que há que haver o cuidado de preservar aquelas assinaturas que estão apostas naquele documento. E para isso existe o processo final, que nós chamamos do processo 360, que é o arquivo e a preservação das assinaturas. Basicamente, nós temos esta solução disponível, ou seja, é uma solução que permite já arquivar os documentos de forma segura e intuitiva, como vão entender mais à frente. É uma aplicação que já está montada muito para emular e para, de alguma forma, simular o mundo físico, em que nós estávamos habituados a estar rodeados com pastas, com documentos que tinham uma lombada que dizia qual era o ano, qual é o tipo de documentos, e nós tentámos transportar isto para a solução que nós temos de arquivo e de preservação. Basicamente, o que nós pretendemos fazer aqui com esta solução é garantir a segurança e o valor legal, das assinaturas, garantir a autenticidade, mas também a rastreabilidade. Nós queremos garantir que têm assinaturas e têm documentos guardados hoje e daqui a 10 anos conseguem facilmente chegar a ele e facilmente verificar a sua autenticidade e, por último, garantir a sua preservação e o seu arquivo ao longo do tempo. Portanto, é, obviamente, algo que é mais técnico, que tem a ver com algoritmos criptográficos, mas terá que ser garantido e para isso é que nós cá estamos, para ajudar os nossos clientes a ter uma solução que permita que mudem os algoritmos que mudarem, evolua a tecnologia da forma que evoluir, esse documento que foi assinado, se for devidamente preservado, daqui a 10, 20, 30, N anos, será possível abri-lo e verificar a autenticidade daquela assinatura que foi aposta no documento. Portanto, isso é necessário uma ferramenta como esta, que mais uma vez apelo aqui à nossa colaboradora, a Vitória, para vos apresentar como é que isto funciona e qual é a experiência do utilizador nesta solução de arquivo que nós temos e, como eu disse, também ela, tal como o verificador, o validador, tal como agora também esta solução de arquivo, todas elas estão embebidas de forma nativa dentro da nossa plataforma de assinaturas, o Signing Desk. O Signing Desk é de facto todo o core das nossas soluções e todas as soluções 360 que estamos a apresentar andam à volta do Signing Desk e o que vocês vão ver aqui é o exemplo claro de um arquivo de documentos dentro do ambiente do Signing Desk. No DS Signing Desk, arquivar documentos é simples e imediato. Selecione fluxos concluídos para arquivo. Finalize selecionando a categoria onde pretende arquivar. Ao enviar para arquivo, é realizado de modo automático a verificação de todas as assinaturas do documento. Realizada a extensão e preservação das assinaturas pelo prazo legalmente exigido e parametrizado. Adequação aos mais recentes algoritmos criptográficos. O documento é salvaguardado em arquivo com as respectivas evidências. E inclusão do motor de inteligência artificial para extração automática de dados dos documentos. No arquivo, escolha a categoria a consultar para ver os documentos associados e verificar os seus documentos. Pode personalizar o modo de como pretende ver as suas pastas de arquivo. Explore a sua pasta de documentos arquivados facilmente, através de nome, tag e dados do documento. Portanto, como viram, é um processo que está a nível de experiência do utilizador, todo ele é parametrizável, a cor das pastas pode ser feita daquilo como vocês entenderem, o texto que está associado àquela pasta pode ser o que vocês entenderem, portanto, esta solução foi desenhada, de facto, para ser o mais parametrizável possível e o mais adequada à realidade que nós sabemos que é distinta de empresa para empresa. Portanto, o que nós fazemos é dotar o Signing Desk de uma forma clara, em que vocês querem enviar os documentos para arquivo, enviam os documentos para arquivo, daqui a 2 anos querem verificar os documentos, rapidamente conseguem chegar à pasta específica e folheá-los como se estivessem a folhear um livro em papel. Basicamente, nós tentamos de alguma forma facilitar todo esse processo e transmitir
quase à letra aquilo que é feito no mundo físico para o mundo digital, precisamente para facilitar o processo. Com esta solução, dentro do Signing Desk, em que nós já tivemos a validação de identidade de alguém, em que confirmamos que aquela pessoa é quem diz ser e dotámos de uma assinatura digital, demos depois forma de criar workflows de assinatura e integrar de forma nativa com aplicações de negócio para serem disputados processos de assinatura por diferentes atores, diferentes intervenientes no processo de assinatura de um documento. Depois disso, sermos capazes de validar essas assinaturas e, por último, enviá-las para arquivo. Aqui temos claramente completo um processo de assinatura 360, um processo de assinatura inteligente, como nós definimos e como nós chamamos neste webinar. Através destas ferramentas, vocês conseguem aplicar nas vossas empresas, nos vossos clientes, conseguem aplicar um processo claro de desmaterialização de processos, conseguem rapidamente e de forma segura aplicar no processo de negócio da empresa todas estas soluções que nós temos e permitir vários ganhos, não só processuais, mas também financeiros. É importante todas as empresas terem a noção de que a digitalização traz segurança, traz usabilidade, traz rastreabilidade, mas acima de tudo também traz uma poupança de custo significativa. Como vocês viram, se tiverem o Signing Desk com todos estes módulos ativos do vosso lado, conseguem emular e conseguem rapidamente criar um fluxo 100% digital e que de facto cumpre com todas as regras e com toda a segurança em vigor que a Digital Sign, enquanto garante dessa segurança, enquanto Qualified Trust Service Provider, está cá para garantir que isso aconteça. Portanto, era isto que nós queríamos apresentar neste webinar. Queríamos, de alguma forma, mostrar-lhes de que forma as nossas soluções também têm evoluído recorrendo à inteligência artificial. É algo que nós ainda continuamos, de facto, a trabalhar para oferecer soluções que sejam, de facto, aplicáveis para as empresas. Não nos interessa ter inteligência artificial só por ter, queremos ter uma inteligência artificial que seja, de facto, inteligente e que facilite os processos de negócio dos nossos clientes. É isso que nós estamos a tentar fazer na Digital Sign, é isso que temos tentado a fazer e não queria deixar de terminar este webinar sem reconhecer que agora sim, daquilo que conseguimos avaliar com este Orçamento de Estado que está agora para discussão, parece-nos que, de facto, o próprio Governo entendeu que, para se dar segurança aos processos, para garantir que a fraude diminui e que as empresas tenham, de facto, capacidade para terem os processos de eletrónicos seguros, que agora sim a faturação eletrónica parece-nos que irá seguir o caminho que já foi traçado desde 2018 e que agora finalmente parece chegar a bom porto. Para nós é uma excelente notícia, acho que não é só para nós, para todos vocês deve ser considerada uma excelente notícia, porque se todas as faturas eletrónicas que receberem cumprirem com a lei e tiverem devidamente assinadas e no formato correto, garantidamente a fraude vai diminuir para zero, que é isso que foi criado e é isso que foi pensado quando este decreto de lei foi lançado em 2018. Mais uma vez quero-vos agradecer a disponibilidade para me ouvirem, a mim e à minha equipa, agradecer ao Ricardo Guimarães a explicação que deu na parte legal, agradecer à Cláudia Soares e ao Hélder Freitas a explicação mais em detalhe de parte da solução, agradecer ao Ricardo Rodrigues também, que esteve aqui no back-office e que esteve a garantir que toda esta apresentação corria bem, mas acima de tudo agradecer-vos a vocês por estarem connosco, por serem nossos clientes e disponibilizar-nos, como sempre, para vos esclarecer toda e qualquer questão que tenham. É para isso que cá estamos e é para isso que nós trabalhamos. Muito obrigado a todos e até uma próxima webinar. Não se esqueçam, tudo o que vocês perguntaram no chat vai ser considerado e respondido atempadamente. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.